Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, Química na Cuca. Eu sou a professora Valquíria Paiva, sou professora de Química e na aula de hoje nós falaremos sobre cálculos estequiométricos envolvendo o rendimento das reações químicas. Vamos lá? Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber todas as notificações e já deixe aquele like no meu vídeo, tá bom? Vamos falar sobre quando o rendimento da reação não é total. Suponha que a gente quer fazer um suco de laranja. Olha aqui uma laranjinha. E suponha que a gente vai precisar de 8 dúzias de laranja para fazer 5 litros de suco. Se a gente comprar 8 dúzias de laranja e por um infortúnio, infelizmente, uma dúzia apodrecer na nossa casa e tiver que ser jogada fora, nós não conseguiremos mais fazer aqueles 5 litros de suco. Com as dúzias que sobraram, talvez a gente faça menos suco ou aproveite para comer de outra forma. Mas voltando aqui para a nossa história da química. O rendimento daquele suco planejado será menor. E na química ocorre muitas vezes isso, algo parecido. É comum a gente produzir uma quantidade de produto menor do que a quantidade que nós esperávamos pela equação química correspondente. Quando isso acontece, nós dizemos que o rendimento da reação não foi total. Esse fato, ele pode ocorrer ou porque a reação realmente é incompleta, que a gente chama de reações reversíveis, ou porque ocorrem perdas durante a reação, seja por má qualidade da aparelhagem, seja por falha nos procedimentos do operador. Então vamos ver exemplo. A reação do carbono, que é o C, mais oxigênio, que é o O2, formando CO2. Supondo que deveriam ser produzidos 100 litros de CO2 na CNTP, o que significa? Condições normais de pressão e temperatura. Vamos admitir também que, devido a algumas perdas, foram produzidos apenas 90 litros de CO2 na CNTP. Como que a gente calcula o rendimento dessa reação? O cálculo do rendimento, então, ele será rendimento a gente vai representar pela letra R minúscula. O quociente entre a quantidade de produto realmente obtida em uma reação e a quantidade teoricamente que seria obtida de acordo com a equação química correspondente. Vamos ver novamente no exemplo. Se lá, no caso do CO2, no slide anterior, nós obtivemos apenas 90 e na teoria obteríamos 100, então 90 dividido por 100, o rendimento é 0,9. O rendimento também pode ser expresso de maneira percentual, que a gente vai chamar de R maiúsculo. Ele é o rendimento de uma reação expresso em percentuais, o que é muito comum nos exercícios. Por exemplo, o rendimento de 0,9, ele pode ser expresso de forma percentual como 90%. Então, quando nós formos calcular exercícios, exemplos envolvendo o rendimento, nós precisamos considerar algumas coisas. Determinar a quantidade teórica, que a gente vai chamar aqui de QT. Essa quantidade teórica, ela seria obtida se o rendimento fosse 100%. Então, o rendimento teórico a gente vai chamar de RT. Então, o que é a quantidade teórica? É o rendimento teórico que é 100%. Quando a gente for calcular a quantidade real, que é o QR, a ser obtida, nós calculamos considerando um rendimento inferior a 100%. Então, o rendimento real, que é RR, então a quantidade real corresponde ao rendimento real, que na verdade é sempre inferior a 100%. Na maioria das questões
que envolvem rendimento, a pergunta é feita em relação à quantidade. Então, seja em mol, em grama, em massa, né? Em geral, em número de moléculas, em volume. Geralmente está perguntando sobre o rendimento, sobre a quantidade do produto. Então, a quantidade real que nós vamos obter vai ser menor que a quantidade teórica. Quando uma questão de rendimento se refere a uma quantidade desconhecida de um reagente, a quantidade real, que é R, que vai ser colocada para reagir, deverá ser maior que a quantidade teórica, pois apenas uma parte do reagente irá reagir. Aí nós devemos lembrar também da situação, né, nesse ponto das aulas anteriores, que eu falei inclusive sobre reações com substâncias impuras. Vamos ver exemplos. Num processo de obtenção de ferro a partir da hematita Fe2O3, considere a equação não balanceada. Fe2O3 mais carbono formando Fe, que é o ferro, mais CO. As massas atômicas são dadas carbono 12, oxigênio 16, ferro 56, e utilizando-se 4,8 toneladas de minério, admitindo-se um rendimento de 80% na reação, a quantidade de ferro produzida será de... Primeira coisa é nós balancearmos a equação. E a segunda coisa, efetuar o cálculo estequiométrico. Então, balanceando a reação, nós teremos no lugar aqui, olha, onde era 1, virou 3 mols de carbono, onde era 1, virou 2 mols de ferro, e onde era 1, virou 3 mols de monóxido de carbono. Aqui continuou 1 mol. Então, 160 toneladas, né, que surgiu aqui de onde? Da massa molar, né, do Fe2O3. Vai corresponder a 2,56 toneladas. E 4,8, que é o que o exercício nos forneceu, vai corresponder a X, que seria 3,36 toneladas de ferro. Segunda parte aqui, já que esse 3,36 toneladas, que é a massa de ferro, seria obtido se a reação tivesse aproveitamento ou rendimento total, que é 100%. Contudo, o exercício nos disse que a reação só tem rendimento de 80%. Então, a gente calcula. Com rendimento 100%, nós obteríamos 3,36 toneladas de ferro. Já que o rendimento é apenas 80, nós vamos obter Y. Então, Y vale 2,688 toneladas de ferro, que 2,688 toneladas é igual a 2.688 quilos, que vai dar a alternativa A. Eu vou até voltar no exercício para você observar isso. Ó. Não confunda A com D. Aqui está falando 2.688 toneladas, e aqui está falando 2.688 quilos, que vai corresponder a 2 toneladas. 2 toneladas e 688, né? Então, observe isso, vai ser a letra A aqui. Exemplo 2. Sabe-se que o cobre metálico reage com o ácido nítrico diluído e produz óxido de nitrogênio 2, água e um composto iônico no qual o cobre tem número de oxidação mais 2. Letra A. Formule e ajuste a equação da reação entre cobre e ácido nítrico diluído. Letra B. Calcule a massa de metal que deve reagir com o ácido nítrico e produzir 4,48 litros de gás na CNTP em um processo no qual o rendimento é de 50%. Esse problema já é o tipo inverso do problema anterior. No problema anterior, ele nos dava a quantidade de reagente e pedia quanto de produto seria formado. Agora, já ele nos fala a quantidade do produto e pede a quantidade de reagente que seria necessária para essa reação. Primeiro passo, a letra A, é formar, escrever a reação entre cobre e ácido nítrico diluído. Então, cobre reage com ácido nítrico formando, como está sendo aqui, né? Produz óxido de nitrogênio, NO,
e água e um composto iônico no qual o cobre tem número de oxidação mais 2, que seria esse aqui, CuNO3,2. Aqui, olha, temos que balancear. Então, aqui 3 mols, 8 mols, 2 mols, 4 mols e 3 mols. Na letra B, ele nos pede a massa do metal que deve reagir, ou seja, a quantidade do reagente, para produzir 4,48 litros de gás com rendimento de 50%. Então, considerando o cálculo estequiométrico, 3 mols de cobre, aqui nós consideramos a massa molar dele, vai formar 2 mols de NO. Então, na CNTP, 1 mol forma 22,4 litros. Então, aqui tem 2 mol, vai ser 2 vezes 22,4 litros. Eu quero saber qual a massa de cobre que vai formar os meus 4,48 litros. Então, será 19,05 gramas de cobre. No enunciado, fala, porém, que o rendimento é apenas 50%. Apenas 50% do cobre inicial que vai ser aproveitado na reação. Então, para compensar essa perda, a gente tem que partir de uma quantidade maior de cobre para chegar na quantidade desejada. Então, olha só. Se cada 100 gramas de cobre a gente só aproveita 50 gramas de cobre, então nós temos que partir de quantos gramas de cobre para aproveitar 19,05 gramas de cobre. Então nós devemos partir de 38,1 gramas de cobre, que é a resposta da letra B. Exemplo 3. Uma massa de 32,70 gramas de zinco metálico reage com uma solução concentrada de hidróxido de sódio, produzindo 64,53 gramas de zincato de sódio, que é o Na2ZnO2. Qual é o rendimento dessa reação? Esse exemplo também é diferente dos outros dois. Ele pede o rendimento da reação. Primeiramente, nós temos que fazer o cálculo estequiométrico sem pensar no rendimento nessa hora. O primeiro passo é escrever a equação química. O segundo passo vai ser balancear ela. Escreveu, balanceou? Aí nós vamos partir para o cálculo estequiométrico. De onde que eu tiro esse número, 65,4? Vem da massa molar do zinco. Vai reagir para formar 143,5 gramas do zincato de sódio. Se eu tiver, como diz o enunciado, 32,70 gramas do zinco, eu vou formar X gramas do zincato de sódio. Então, eu vou ter aqui como resposta 71,75 gramas de zincato de sódio. O exemplo 3. Então, vamos ver o cálculo do rendimento percentual. Na reação, o cálculo produzido teoricamente na reação seria 71,75 gramas de zincato de sódio, com um rendimento de 100%. Mas o que realmente é obtido, que foi dado pelo problema, aqui, é 64,53 gramas de zincato de sódio. Então, nós teremos o nosso valor de Y, que é o nosso rendimento, aproximadamente 90% de rendimento. Conclusão da nossa aula. Observe, pelos 3 exemplos, que o cálculo estequiométrico ele é sempre feito normalmente. Os cálculos de rendimento são feitos à parte e equivalem a cálculos de porcentagem, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir. Inscreva-se no meu canal, deixe seu like. Um abraço, fique com Deus, se cuida. Tchau!